Notas Tá, do... tá. Mandei gravar agora. Acho que agora vai. Acho que agora tá. Foi. Mandei, pelo menos. Bom, olha só. Eu estava falando sobre o fato de saber se a progressão é crescente ou decrescente. Porque, às vezes, no enunciado, ele vai falar isso, entendeu? Ele vai falar assim, as idades estão dos irmãos, e não sei o quê, ou os preços, ou os ângulos de um triângulo. Sei lá, ele vai dizer que alguma coisa está em PA, está em progressão aritmética. E ele vai dizer, está crescente. Então, se é crescente, tu sabe que a razão é positiva. Em alguns exercícios, tu vai calcular a razão e tu encontra duas razões. Mas como, senhor? Porque tu cai numa equação, tu vai cair uma equação do segundo grau para resolver, e tu vai ter uma resposta positiva e uma resposta negativa. Como ele está dizendo que a progressão ela é crescente, tu vai escolher qual? A positiva ou a negativa? A positiva. Se no exercício ele falasse que a progressão era decrescente, a PA era decrescente, e tu encontra duas razões, uma positiva e uma negativa, tu vai escolher a negativa. Então é por isso que também é interessante saber-se que crescente usa razão positiva e decrescente usa razão negativa, tá? Também por isso. Tranquilo? Vamos dar uma avançadinha aí? Sim, senhor. Então vou compartilhar uma outra tela. Deixa me ver aqui, lâmina número 2. Olha só. Termo geral. Bom, o que é o termo geral? O termo geral é uma tentativa... Acho que agora abriu. Abriu? Tá. Termo geral é uma maneira de generalizar, de dar uma lei, uma regra para uma progressão. Em vez de eu escrever todos os elementos da progressão, todos, eu escrevo o quê? Eu escrevo uma fórmula. Aquela fórmula, ela representa, ela traduz qualquer termo da progressão, desde o primeiro até o último. Então, imagina, se eu tenho uma progressão de 1000 termos, tá? 1000 elementos. Então, imagina escrever todos eles, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 1000º elemento, fazer a lista de todos. Isso é trabalhoso. Então, o que eu faço? Eu crio uma regra matemática, uma lei, e aquela lei consegue me dizer qualquer um termo que eu quiser desses 1000. Então, isso é termo geral. É uma fórmula que representa a progressão. Por isso chama, né? Termo geral. É um termo qualquer da progressão, tá? A gente vai ver como se descobre isso. Tipo assim, se eu quiser o 24º termo, eu uso ela. Uhum. Tu não vai precisar escrever todos até tá o bom. 23 e achar o próximo, entendeu? Não vai escrever os 23 antes bom. dele. Tu vai botar na fórmula ali e já vai sair o 24. Mais ou menos isso. Para eu fazer o termo geral, o jeito que eu mais gosto é fazer num formato intuitivo usando um exemplo, tá? Porque é mais fácil de guardar depois essa fórmula e esse processo. Então aqui eu vou criar uma PA, eu vou inventar uma PA aqui, que na realidade é a PA que eu uso sempre como exemplo em tudo quanto é situação, que é essa aqui, ó. Ela começa assim, ó, 2, 5, 8. Sabemos o próximo? 11. 11. Isso. 14. Uhum. 17. Uhum. 17. E 20. aham. Mais um só. 23. Boa. 23. Isso aí. Tá aqui meu exemplo, tá? Então eu vou fazer o termo geral em relação a este exemplo. Quanto que é a razão dessa progressão? É 3. 3, né? Eu tô somando aqui, ó. Mais 3. Aqui, ó. Mais 3. Mais 3. Todos eles eu tô somando mais 3. Tá tranquilo? Sim. Muito bem. Agora que eu vou escrevendo coisas, vocês vão me dizer se tá certo ou se tá errado. Se tiver errado, eu apago, né? Eu tenho uma teclinha aqui que eu aperto e a coisa some e eu apago. Por exemplo, se eu quiser apagar a última flechinha lá, ó, apago, tá? Se eu quiser, ela volta. Então, se eu escrever uma coisa errada, tu avisa, não, tá errado. Aí eu vou apagar.
Tá certo? Então, vou pensar assim, ó. Eu vou falar que o A2... isso, mas tu não falou nada de A2. O A2, para nós, é o segundo termo. O A1 é o primeiro. O A2 é o segundo. O A3 é o terceiro. O A10 é o décimo. Entende isso? Para eu não precisar escrever segundo Sim. termo, eu Sim. boto A2. Então, quem seria o A2 nessa minha lista de valores aí? O 5. O O 5. 5. Isso aí. Então, eu posso dizer que o A2 é igual ao A1. Quem é o A1? É o 2. É o É o 2. 2. Uhum. Então, eu posso dizer que o A2 é igual ao A1 mais a razão? Sim. Sim, né? Porque vai ser 2 Sim. mais 3, 5. Ah, legal. Verdade. Então, não precisa pagar isso aqui. Não. Então, vou fazer o A3. O A3, eu posso falar que é igual ao A1 de novo, mais 2 razões? Pode. Sim. Quem é o A3? Sim. É o 8. É o 8. E o 8 é igual ao A1, que é 2, mais 13 mais 3? Sim. Sim, né? Sim. 2 mais 3, 5. 5 Sim. mais 3, 8. Então, não precisa pagar também. Eu posso falar que o A4 é igual ao A1 mais 3 razões? Quem é o A4? Sim. Sim. O 11. É o 11. E observa que se eu saio do A1, que é o 2, ó, eu vou somar 1, 2, 3 razões. É verdade. Ah, isso tá ficando xarope isso aí. Vou fazer só mais um. O A5, eu posso falar que é o A1 mais 4 razões? Sim. Sim, né? Porque quem é o A5? Sim. Sim. 14. 14. Então vamos ver, ó. Se eu saio aqui do A1, eu somo uma razão, outra razão, outra razão e outra razão. Eu somo 4 razões. Tá certo? Bom, consegue perceber que existe uma certa lógica aí, por enquanto? Ou Sim. não? Nesse quadrinho aí, sim. Existe uma lógica, né? Seguindo essa lógica, vamos supor que eu pulasse alguns elementos aqui. E eu vou pegar lá o exemplo que acho que foi a Eduarda que falou, do 24º elemento. Não foi? Fui eu, senhor. Foi tu? Quem que foi? A Maria Fernanda. Maria Fernanda. Maria Fernanda, vamos supor que eu queira calcular o A24. É o famoso 24º. Como seria a fórmula dele? O AN. Não, calma. O meu AN, no caso, já é o É A24. o A24. Eu quero saber o que eu tenho que somar aqui, ó. Quem que eu somo? A1. A1, porque todo mundo tem o A1, é isso aí. A1 mais algumas razões, né? Sim. Mais algumas razões. Muito bem. Como é que eu vou saber quantas razões são? Usando N menos 1. Isso, por quê? Porque eu comparo aqui, ó. Quando eu tinha 2 aqui, eu usava uma razão. Quando eu tinha o 3 aqui, eu usava 2 razões. Quando a posição era a posição 4, eu usava 3 razões. Usava 3 razões. Então é sempre um a menos. Se eu estou na posição 24, eu vou somar quantas razões aqui? Menos 1. Menos 1, então de Ah, 24. não, é menos 23. Isso, então vou somar aqui mais. É que eu tô com aquela... Tem uma fórmula, né, Sori? Que eu tô com Isso, ela na... isso. Que é N Esquece a menos fórmula. mais 1, eu tô 23. com ela agora. Isso, esquece a fórmula. A1 mais 23R. Quem perguntou? Razões. Alguém Por que que é mais 23 razões? Por que é 23? Quem está perguntando? Eu aqui.
Eu quem? Acho que somou 23 razões, mas só mais um e ficou 24 no caso, né? Isso, porque eu tá certo. observei uma lógica aqui, ó, que sempre o númerozinho que acompanha a razão é um a menos da posição que eu tenho aqui, ó. Ó, aqui eu tenho 3 e o númerozinho aqui, a posição é 4. Aqui eu tenho 4 razões e a posição é 5. Então aqui, opa. Então aqui é posição 24, eu vou usar 23R. Vou fazer mais um aqui então, ó. Vamos supor que eu quisesse descobrir o A47. Senhor, Quem seria senhor, aqui? Oi? mas o A1 não seria 2, não seria 23 mais 2 daí? Vamos fazer aqui? Ó, o A24, vamos supor que eu queira calcular então. O A24. A1, quem é o A1? O 2, É o 2. Mais 23 vezes o R. Quem é a razão? 3. 3. Então é 23 vezes 3. Então isso vai dar aqui, ó, 2 mais 23 vezes 3 dá 60, 69. E 2 mais 69 dá 71. Então significa que se eu fosse continuando aqui essa progressão, ó, 20, 23, 26, 29, 32, se eu fosse escrevendo, quando eu chegasse na posição 24, eu teria o 71. É isso que significa. Tranquilo? Ah, tá, entendi, senhor, obrigado. Então, esse 23 aqui não é um número 23. Isso aqui é a quantidade de razões que eu tenho que estabelecer. Como a razão aqui é 3, eu vou pegar 23 vezes 3 e vou somar com o primeiro. Certo? Entendi, senhor. Aham. Vamos fazer o A47, então. Me ajuda no A47. Como ficaria a fórmula dele? A1 mais 46 razões? Isso. A1 mais 46R, A1 mais 46 razões. Beleza. Bom, como eu percebi que existe esse padrão serve para duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa, isso que a gente fez aqui. Cada termo tem a sua fórmula. Tá? Cada termo tem a sua fórmula. Então, vou fazer mais alguns aqui. Vou fazer aqui mais 3, tá? Para a gente exercitar bem isso. Vou fazer o A18. Vou fazer o A36. E vou fazer... Tá dando arrasto aqui. 36. E vou fazer o A51. Como seria a fórmula do A18? A1 mais A1 17 razões. 17 mais razões. 17 razões. Isso aí. Como seria o A36? A1 mais 35 razões. A1 mais 35 razões. Muito bem. E como seria o A51? A1 mais 50 razões. A1 mais 50 razões. Tranquilo isso para todos? Sim. Sim? Sim. Então, cada termo tem a sua fórmula, vamos dizer assim, particular, a sua fórmula própria. Mas eu estou observando que isso tem uma coisa geral aqui, né? Tem uma regra geral. Então, a partir dessa regra geral, em vez de eu ter uma fórmula para cada termo, eu vou ter uma fórmula para o termo geral, ou seja, uma fórmula geral. Então, eu vou criar aqui, ó. Eu vou dizer que é um termo qualquer. Para eu dizer um termo qualquer, eu vou chamar esse termo aqui de termo AN. É um termo, aí não é o A1, não é o A2, não é o A5, não é o A51, é um AN, é um termo qualquer. Então, nota que todos os termos que eu fiz ali, todos eles ficaram A1 mais o quê? Algumas razões. A1
mais... Número de razões. Isso, mais um certo número de razões. Agora, como é que eu encontrei o número de razões? Como é que eu encontrei esse 3 aqui? Diminuindo sempre menos 1. Isso, diminuir. Tá dando arrasto aqui nessa... Vezes a razão. Então, esse 3 eu descobri porque eu diminuí 1 desse 4. Então, significa que o número de razões aqui, eu vou diminuir 1 desse número. Só que ele não é um número, na realidade, ele é um N. Ele é uma letra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir 1. E aí eu tenho aqui, ó, N menos 1 vezes R. Então, essa aqui é a fórmula... Opa, que coisa mais feia. Deixa eu melhorar aqui. Essa aqui é a fórmula. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo geral. Mas essa fórmula, na realidade, ó, ela decorre da onde? Ela surge desse raciocínio que nós fizemos. Não é uma fórmula do nada, ela vem do que nós estamos fazendo. É como se nós estivéssemos inventado essa fórmula. Nós inventamos, que é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Foi isso que a gente fez aqui. Ok. Bom, aí tem o nomezinho dos bichinhos aí, tá? Então, vou botar o nomezinho deles. Ó. O AN, o que esse AN é? Ele é o termo qualquer. Então, eu posso escrever assim, ó. Ele é um termo qualquer. Ele é um termo geral, um termo qualquer. Termo geral. Termo qualquer. Também pode ser chamado, geralmente, nos exercícios, como último termo. Termo qualquer ou último termo. Vocês viram que eu coloquei no grupo lá, no WhatsApp, 9 páginas num PDF? Alguém chegou a ver? Ou não? Eu sei. Viu lá? O que tem naquelas 9 páginas? Tem essa parte aqui, tá? Tem essa teoria. É como se são 9 páginas de uma apostila que eu coloquei da aula de hoje. Então tem a parte teórica. Eu sei que às vezes o Tem cara... 2 exercícios também. Tem alguns exercícios lá também. Um de PA e o outro de PG. Isso, naquelas 9 páginas já tem PA e já tem PG. Isso aí. Eu sei que às vezes é difícil imprimir, né? Mas tá lá, tá? Dá para abrir ali e ir acompanhando. É a mesma coisa que tá aqui. O A1, o que é o A1? O que ele é na vida, esse A1? É o primeiro termo? É o primeiro termo. Mas que coisa séria. Primeiro termo. Aqui é o último. N. Agora, o que tu acha que é esse N? É um número qualquer? É um número, mas é um número qualquer de quê? É um número qualquer de elementos que eu vou usar. Razão. Ah, tá. A razão aqui, ó. De elementos. O valor da razão tá aqui, ó. É a razão, R é a razão. Esse N é o número de elementos. Porque pensa comigo aqui, ó. Se eu tô calculando o A5, olha só, se eu tô calculando o A5, significa que eu tenho o 1, o 2, o 3 e o 4 antes. O A5, ele é o quinto termo, significa que quantos elementos eu tenho ao todo? Eu tenho 5. Então, esse N aqui representa a quantidade de elementos. Então, N é igual número de elementos. Ó, chegou a mensagem aí. Número de elementos, certo? Então, isso aqui é termo geral. Essa fórmula é importante, mas esse raciocínio aqui, ó, é tão importante quanto, tá? Saber que cada um tem a sua fórmula. Certo? Bom, então nós conseguimos aí avançar até o termo geral. Eu vou mais um pouquinho, tá? Que horas já são? 9h10. Ah, é cedo ainda. Eu vou abrir mais uma lâmina.
Lâmina 3. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, sim. Olha só. A razão. Lembra como se faz a razão? A razão vocês estão fazendo de meio que na intuição, né? Deixa eu colocar aqui uma progressão. Ah, coisa boa quando não tem arrasto. Aqui 2, aqui 5, aqui 8, aqui 11, aqui... Lembra? Quem é o próximo? 14. 14, depois. 17. 17. E vou até o 20. Beleza. Quanto que é a razão disso aqui? 3. 3. 3. Tu tá fazendo a razão de um jeito intuitivo, porque é um número inteiro e é um número fácil, é um número pequeno e é um número positivo. Então é fácil, certo? Mas como se dá a razão? Como é que é a conta da razão? Como é que eu calculo a razão? A razão é sempre assim, ó. Tu vai pegar um termo qualquer, é como se fosse a fórmula da razão. É um termo qualquer, tu escolhe qualquer um. Claro, só não pode ser o primeiro, tá? Porque o primeiro não tem anterior. Então, tu vai escolher qualquer termo a partir do segundo. Então, termo qualquer menos o anterior. Sempre vai dar razão. Sempre, 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 sempre. Escolhe um termo aí. 11 menos 8. Isso. Se pegar o 11, vai diminuir o anterior. 11 menos 8 vai dar 3. Fechou. Ah, só mas se eu escolhesse o 17. Escolheu o 17, vai diminuir o anterior. 17 menos 14 é 3 e assim por diante. Então, sempre funciona essa regrinha aí, tá? Que aqui está dizendo, ó, razão é A2 menos A1, ou A3 menos A2, ou ainda é um termo qualquer. Lembra que o AN é termo qualquer? Olha aqui, Tá ó, dando uma AN. falhadinha só. Deu uma falhadinha? É, minha internet acho que tá meio... Sei lá, acho que é o horário, não sei. Ah, aqui, ó, que tá, recebi uma mensagem. Your internet connection is, não sei o que, é instável. Enquanto isso, eu vou botando mais um chocolate aqui, que eu só faço engordar nessa pandemia. Só passo o dia inteiro comendo no computador. Mas é coisa bem boa. Olha só. Então, assim, o AN aqui, ó, é um termo geral. Então, aqui é um termo geral menos o AN menos 1. O que é o AN menos 1? É o que vem antes. É o anterior. Então, é um termo qualquer menos o anterior. Beleza? Bom, aí nós vamos fazer um exercício aqui. Esse exercício ele pode ser feito de forma intuitiva aqui, ó. Ele pode ser feito de um jeito mental, tá? Ou ele pode ser feito com a conta, tá? Tem mais de um jeito da gente resolver esse exercício. Esse e esse outro aqui, letra B. Então a gente vai fazê-los agora. Eu tenho assim, ó, 4. Aí aqui eu tenho um A X. letra A, Sora. Oi? Só pra ver se o meu intuitivo ele deu certo. A letra A é razão 3, né? Isso, E Ah, aí tá. os X é 7. É que eu claro. fiz 4 mais 3 deu 7. Aí eu fiz 7 mais 3 deu 10. Aí 10 mais 3 deu 13. Uhum. Tu viu que o teu raciocínio foi um pouco diferente da colega, mas foi a mesma coisa? Sim, sim. Né? A mesma coisa, tu fez uma experimentação. Ah, 4 mais quanto, que depois somando com 10 vai dar a Eu fui mesma coisa. testando. É, exatamente, fez assim, foi fazendo atribuição. E a colega ali, o que ela fez? Ela já pensou assim, ó, 13 menos 10 é 3. Já pensou, a razão é 3. Então pegou o 4 e somou 3 para dar o próximo. Entende? São 2 raciocínios. Qual dos dois é melhor? O que é o mais confortável para ti. Sempre assim. Sempre o melhor jeito é aquele jeito que tu vai fazer sentir bem e vai acertar. Esse é o melhor jeito. Tá? Então vou pensar assim, ó. 4x, 10 e 13. Eu vou calcular primeiro a razão. Já que aqui o assunto, ó, é razão. Então eu vou pensar assim, ó, a razão é igual. Eu vou pegar um termo e vou diminuir o anterior. O único termo que tem anterior conhecido é o 13. Então eu vou ter que fazer 13 menos 10. E eu encontro que a razão é 3. Bom, se a razão é 3, o que o x é? O x é igual ao que está antes dele, 4, mais a razão, é ou não? Porque se eu pegar o 4 e somar a razão aqui, ó, vai dar o x.
Então, esse x é igual a 4 mais a razão, que é 3. X é igual a 7. Acabou. Entende? Então, usei a razão para fazer o cálculo do x ali. Esse 4 tu só adicionou mais um? Como é que é? Esse 4 aí, eu não entendi de onde é que ele veio. De onde é que ele veio? Porque assim, ó, eu tenho que descobrir o valor do x. É. Olha só, o meu objetivo é calcular o x. Quando eu faço aqui, ó, 13 menos 10, eu encontro a razão nada mais é do que a lei que está acontecendo, o quanto eu estou embutindo de um para o outro, quanto que eu estou somando de um para o outro. Isso é a razão, por isso que a razão é sempre importante. Ah, já vai nos cortar de novo aqui? Ah, já vai nos expulsar de novo, mas já está na hora de ser expulso? Puxa vida, ô Zoom, dá um tempo aí. 4 mais 3, 7. Então, assim, ó, vai acontecer aqui que esse x, ele vai ser, como eu calculei que a razão é 3, esse x tem que ser o anterior somado com a razão. Por que que aqui é 8? Ó? Porque eu somei 5 mais 3. Por que que aqui é 11? Porque eu somei 8 mais 3, quer dizer, a razão vai sempre sendo somada para dar o próximo. Então, se eu quero descobrir esse x, eu pego o que está antes dele, que é o 4, e somo o 3. Por isso que eu peguei aquele 4. Entendi. Pega o que está atrás e soma para dar o próximo. E x é igual a 7. Tá bom. Certo? Obrigada. Agora eu entendi. Muito bem. Deixa eu só colocar mais uma coisinha aqui, ó. Antes da gente encerrar, então, que já estão nos expulsando já. Olha agora uma coisa bem legal, tá? Para a gente pensar para a próxima aula. Eu acho que eu vou fazer uma aula antes de quinta, tá? Para não esperar até quinta-feira que vem, tá? Eu aviso vocês, de repente no final de semana. Final de semana vocês é muito ocupado, não? Domingo? É muito chato Esse vai fazer uma aula ser domingo? Hã? No sábado, acho que é melhor. Sábado é Ou melhor? Não dá pra fazer na terça? Na terça eu tenho aula. Na terça eu tenho. Deixa eu ver o que eu tenho. Vai ser gravada? Pode ser gravada. Na terça eu tenho aula. Domingo mais de noite, não tem como? A gente combina Tem no chat. segunda A também gente no segundo Pessoal, horário. pessoal, queridos, a gente combina lá no grupo. Pode ser? A gente faz uma votação lá. Tranquilo? Pode ser? Então tá. Pode. Então tá. Beleza. Então eu só quero mostrar uma coisa pra vocês agora, que isso aqui é tipo uma Illuminati, tá? Uma coisa Illuminati aqui. Quanto que nós achamos o x aqui? Quanto que deu o x aqui no meio? Deu 7. 7. Agora soma comigo. Quem é que tá antes do x? 4. E quem é que tá depois do x? 10. 10. Soma 4 mais 10. 14. Divide por 2. 7. Isso sempre dá certo. Bum! Isso aí é uma. Isso Mas nem chama. Isso é Illuminati. Olha como ia ser muito fácil de fazer. Ah, mas isso aí tu inventou agora, isso aí nem existe isso. Olha só. Vamos pegar aqui a PA. Escolhe um termo. Eu acabei de fazer na letra B. Dá muito certinho. Muito certinho, né? Muito certinho. Quem é que. Escolhe um termo aqui dessa PA qualquer. O 2. Não, o 5, desculpa. O 5. Escolheu o 5. Quem é que tá antes do 5? O 2. 2. E depois do 5? O 8. 2 mais 8. 10. Divide por 2. 5. Tranquilo? 5. Isso é uma propriedade. Isso ajuda um monte, tá? Isso ajuda um monte. Mas eu vou te mostrar uma coisa mais da magia ainda, mais da segredos do universo. Olha aqui. Consegue ver que esse 11 está bem no meio? Sim. Uhum. Eu vou andar 3 para trás. 1, 2, 3. Eu caí no 2. Vou andar 3 para frente. 1, 2, 3. Eu caí no 20. 2 mais 20. 2 mais 20, 22. Divide por 2. 11. Deu 11 do meio. Sempre assim, tá? Então o termo do meio é sempre a média. Isso. Então olha como isso pode ser, como pode nos ajudar. É uma regra tri boa isso.
Então, Vazou. assim, ó, isso é uma propriedade, tá? Isso vai aparecer mais adiante nos slides. Eu só dei adiantada porque apareceu esse exercício. Então, assim, ó, guarda isso. Um termo qualquer, ele sempre é a média dos seus vizinhos. O vizinho da frente e o vizinho de trás. Mas quando eu falo vizinho da frente e vizinho de trás, não precisa ser vizinho colado, entende? Eu posso pegar vizinhos mais distantes. Só que a mesma distância que eu pego para frente, eu tenho que pegar para trás. E aí eu somo esses vizinhos, somo e divido por 2, dá o do meio. Sempre, sempre, qualquer termo. Eu conto para frente 2, conto para trás 2, somo e divido por 2, dá o do meio. Então isso dá para fazer um monte de coisinha aí nos exercícios. Tá, pessoal? E aí dá para aplicar isso na letra B. Eu vou deixar a letra B aqui, ó, a cargo de vocês. É tarefa. Daí tu pode fazer pela razão e tu pode fazer pela essa regrinha que a gente viu agora. E aí no próximo encontro que a gente vai decidir lá no grupo quando, nós vamos colocar aí vamos dar sequência, tá? Para dar uma tocadinha, vai esperar até quinta-feira para terminar isso, daqui a pouco a gente não vai conseguir, tá? Então antes da quinta, com certeza a gente vai fazer uma aula. Me disseram aqui que na terça, tá? Eu não sei se vocês têm aula com alguém na terça ou não. Na terça eu tenho aula só Na às... terça a gente tem aula com a Sora Thalita, mas eu não sei se ela vai fazer live ou coisa do tipo. Segunda também tá livre. Ela ia fazer live e Ah, nos horários. segunda para mim é o pior dia. Segunda eu tô ocupado direto. É complicado. Quarta, Sora. Quarta eu me Quarta, os libero. dois horários estão ocupados. A gente tem 2 lives, não tem, gente? Amanhã, Sora. quarta-feira, Eu não sei né? se amanhã o senhor pode. Amanhã tá ou meus livre. colegas. Amanhã é sexta. Amanhã depois da aula de bio, ou antes. Não, amanhã Bem que eu a tô aula de olhando. biologia é às 7. Amanhã eu tenho live às 19h15, eu tenho uma, depois eu tenho outra às 21h20. Tô olhando aqui. Daí amanhã é complicado. Então faz Terça, um fim de... Sábado ou domingo. Terça, de então. repente, pra mim, eu posso fazer porque eu tenho aula só às 21h, entendeu? Mas aí tem que ver se vão ter alguma coisa, se vocês vão ter alguma coisa ou não. Se não, eu vou gravar essa aula. A Sora Thalita falou que ela pode fazer às 8h40 de boas. Ou terça-feira pra Thalita tá tranquilo. Se não Tá. tiver. Assim, Nada, eu no não caso. quero, tipo assim, a professora vai fazer aula, é o dia dela, entendeu? Eu não quero ficar me atravessando. Mas em último caso, eu gravo essa aula e coloco ela gravada. Daí só não vai ter interação, a gente vai poder se divertir um pouco, né? Mas fica gravada a aula. Eu achei bem mais fácil, assim, sabe? Eu acho que a gente Aula intera- com alguns Sábado não exercícios, dá. assim. a gente, Bem melhor. a gente No interagindo, sábado. né? A gente interagindo é melhor. Também. Então tá, pessoal. Então seguimos, né? Hoje teve um recorde de alunos na minha turma aqui, né? Que bom, fiquei contente com isso, certo? A gente vai seguir, eu deixei o material lá, vou fazer uma outra... não sei, eu não quero atucanar vocês. Eu já dei 60 exercícios para vocês fazerem de análise combinatória, tá? Com vídeos, tá? Eu tenho exercícios de progressão aritmética já com vídeo também. Eu tenho. Prontinho. Já gravado, tudo pronto. Eu não quero ficar atucanando vocês dando muita coisa e aí fica complicado. Tá? Então eu vou esperar até a próxima live pra gente decidir. Pode ser? Sim, Cortou aqui. Tá? Para não ficar com muito volume de senão aí não adianta, tá? Mas eu já tenho tudo pronto, tá? Como eu falei para vocês, tá? Eu tenho 1.200 e 1.230 exercícios prontos já com vídeos, tá? Então, tá, pessoal, desejo para vocês então assim, ó, uma boa noite, obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade que vocês estão me dando aí, que isso não tem preço, né, de fazer isso, certo? Então, obrigado. Tudo de bom, mantenham-se saudáveis, que isso é o principal, isso é o mais importante. Eu sei que às vezes a gente tem que sair de casa para alguma coisa, eu sei que alguns às vezes tem que fazer até um biquinho, trabalhar alguma coisinha, fazer alguma coisa, ou o pai da gente, a mãe da gente, às vezes tem que fazer, a gente tem que sobreviver afinal de contas, mas na medida do possível, quanto mais em casa a gente ficar, quanto mais resguardo a gente ficar, melhor, que essa porcaria dessa doença vai embora de uma vez, né? E a gente possa retornar às nossas atividades, certo? Então, fiquem mais resguardados possíveis aí, que sejam protegidos pelo Deus de vocês aí, para que vocês não venham a ter nenhum acometimento, certo? Tudo de bom, então. Obrigado pela tua oportunidade. Boa noite, boa semana. E a gente vai conversando para a próxima live. Ok? Obrigada pela Gostei. Por nada. Obrigado, Obrigado. muito boa. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada, Tá Su. ok. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.
Eu vou ler aqui o último aqui. Nós agradecemos pela sua aula, por dedicar seu tempo. Que nada. Tranquilo, Chay. Fui. Então tá, tô tentando sair aqui. Ah, consegui aqui, ó, sair.